Olá, seja bem-vindo ao Academia. No programa de hoje vamos falar sobre contrato em negócios e a transmissão de responsabilidades nesse documento. Para tentar entender o assunto, vamos discutir a dissertação do mestre em Direito, Sérgio Santos do Nascimento. Seção da posição contratual. Dissertação apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, como exigência parcial para obtenção do título de mestre em Direito, sob orientação do professor Dr. José Fernando Simão. Imagine que o dono de uma indústria encerre as atividades para mudar de negócio e vai funcionar no mesmo local, mas ele continua com um contrato firmado de longa duração com o fornecedor. A extinção dessa responsabilidade poderia gerar altas multas. Uma solução possível é a cessão de posição contratual. Traduzindo, a transmissão a um outro industrial, por exemplo, daquele antigo ramo de negócio, do contrato que ele tem com o fornecedor. É o assunto em discussão agora, no Academia. Pois é, e nós recebemos também aqui no estúdio da TV Justiça os mestres em Direito Processual Civil, Daniel André Magalhães da Silva e Edivaldo Barreto Júnior. Muito obrigado pela presença dos senhores aqui na Academia. E eu já pergunto logo para o Sérgio aqui, como é essa dissertação, né? Vamos fazer uma explanação, uma exposição inicial para que os espectadores possam entender do que a gente vai tratar aqui pela próxima meia hora. Seja bem-vindo, Sérgio. Obrigado. Olha, eu agradeço inicialmente o convite aqui na pessoa da apresentadora Alexandre Matula. Agradeço aos debatedores, Edivaldo e Daniel, pela presença. E a dissertação, ela trata do tema de cessão de posição contratual, que é uma figura jurídica muito relevante e bastante utilizada na prática jurídica no nosso dia a dia. Mas, em que pese essa frequência de uso, infelizmente ela não veio disciplinada pelo nosso Código Civil. E nesse vácuo legislativo, nessa ausência de regras positivadas no Código, acaba se recorrendo a institutos análogos, muitas vezes a cessão de crédito e a assunção de dívida, que são os institutos mais próximos aí à cessão de posição contratual que existem no nosso Código. Ou qual é a cessão de crédito? Ela disciplina a cessão de créditos e a cessão de dívida a transferência de débitos. E nessa junção de cessão de crédito com assunção de dívida, não há uma harmonização completa de regras. E além disso, existe aí um limbo, por exemplo, direitos potestativos que não são abarcados nem por uma nem por outra. Então, a cessão de posição contratual, ela encontra-se numa situação no nosso Código realmente de ausência de regras e de um conflito aí de disposições de outros institutos. Na jurisprudência nacional, encontram-se julgados que, além da referência a esses outros institutos análogos, também recorrem muitas vezes a legislações estrangeiras. É o caso, por exemplo, do Código Civil português, que disciplinou a cessão de posição contratual expressamente aí no seu artigo 424 e seguintes, e também do Código Civil italiano de 1942, que também disciplinou o instituto. E trazem regras muito sólidas e podem sim ser utilizados aí para suprir a lacuna legislativa, né? E o trabalho procura abordar justamente isso, aspectos, os dobramentos da cessão de posição contratual, quais regras seriam aplicáveis nessa ausência legislativa, como resolver esse choque de normas, como completá-las e, ao final, fazer uma proposição de regras que poderiam ser incorporadas no nosso ordenamento jurídico para trazer mais segurança e mais certeza ao usuário, aquele que utiliza o diploma, né, para que ele possa para que ele possa utilizar com mais conforto, para que haja uma maior previsibilidade das consequências jurídicas do Instituto e que não se fique nesse limbo, nessa incerteza de recorrência a institutos análogos ou mesmo a diplomas estrangeiros. Sérgio, vamos um pouco agora para a prática, para a realidade. Isso é costumeiro acontecer no Brasil? Nós demos o exemplo aí de um industrial, por exemplo, né, que quer mudar de negócio e, de repente, ainda tem fornecedores nesse antigo negócio e aí precisa transferir esse contrato para outro do mesmo segmento. Isso é muito comum e o que motivou você a falar sobre isso essa falta de legislação e, de repente, problemas frequentes que ocorrem nesse universo aí? Sim, isso é bastante comum e o que mais me chamou a atenção na época da dissertação, quando na verdade eu escolhi o tema, é de que na verdade o nosso Código Civil ele possibilita
a existência de negócios atípicos, baseado aí na liberdade contratual das partes. E com base nisso existem, de fato, diversos negócios que são feitos que não estão previstos expressamente no nosso código. Mas com a cessão de posição contratual é diferente, porque ela é muito mais comum que outros tipos contratuais. E, além disso, ela vem regrada também em outros diplomas estrangeiros muito tradicionais. E essa relevância, essa frequência dela no nosso dia a dia, essa repetição dia após dia da cessão de posição contratual, não vejo refletida no nosso código, não vejo justificativa do porquê não foi acolhido. E quando eu me pus a estudar doutrinas e julgados, vi também que havia um choque, havia certos debates sobre pontos importantes da cessão de posição contratual. E daí a minha preocupação, já que aquela pessoa ao celebrar um instrumento, se não for previsto com muito cuidado as consequências daquilo, pode vir a cair num critério subjetivo do julgador de qual será a consequência atribuída a determinado fato jurídico. E aí, nessa subjetividade, acaba se criando um cenário de insegurança jurídica. Sérgio, vamos pedir então a primeira participação dos nossos convidados? Vamos lá, né? Doutor Daniel, por favor, seja bem-vindo, muito obrigado. Faça uma questão aqui para o Sérgio. Certo. Muito obrigado, Alexandre. Primeiramente, eu agradeço a Dever Justiça pelo convite. Parabenizo o doutor Sérgio pela dissertação, uma dissertação realmente interessante. Sérgio, a minha primeira questão em relação à tua dissertação e que me traz uma certa dúvida é em relação à possibilidade de uma eventual anuência tácita do cedido na cessão de contrato, ou na cessão da posição contratual, tendo em vista que nós temos talvez uma hipótese de anuência tácita ali na Lei 8.245 de 91. Então, queria que você pudesse comentar um pouco sobre essa possibilidade, se é possível ou não, nesse sentido. Perfeito. Obrigado pela pergunta, Daniel, que é muito relevante, aliás, porque a cessão de posição contratual, quando a gente vai aqui falar de cessão de posição contratual, a gente precisa recorrer às regras que já existem no Código, né? Não é possível inventar regras novas, tem que se basear no que já existe, a partir daí interpretá-las e eventualmente expandi-las. E no caso aqui a gente compara muito com a cessão de crédito. Na cessão de crédito, para que o negócio tenha eficácia, você notifica o cedido para que ele tome ciência daquilo. A cessão de posição contratual é um pouco diferente, porque ela implica, além da transferência de crédito, também a transferência de dívidas, direitos potestativos e outros elementos. E porque ela transfere não só créditos, mas também dívidas, o cedido, que é aquele que permanece na relação contratual, não basta que ele tome mera ciência do negócio. Ele, de fato, precisa concordar, porque a contraparte dele que está mudando, deixa de ser o cedente e passa a ser o cessionário, também deve a ele. E se muda o devedor, ele precisa tomar ciência e precisa concordar com aquele novo devedor. Agora, o fato que ele precisa concordar não significa necessariamente que essa concordância precisa ser expressa, né? Então, há casos em que o cedido, pela forma de agir dele, um recebimento de aluguéis, um cumprimento do contrato perante a nova parte, que é o cessionário, demonstra que tacitamente ele concordou com aquela cessão da posição contratual. E aí, então, não pelo silêncio ou pela inércia, mas por uma atitude positiva do cedido, pode-se entender que tacitamente ele aqueceu com aquela cessão da posição contratual e ela se efetivou. Normalmente isso acontece mais em que área? O senhor acabou de falar de aluguéis aí, em que área mais acontece, hein, Sérgio? Acho que esse exemplo é um exemplo bem clássico, né, que é do cessão do contrato de locação. Você pode ceder o crédito unicamente, né? Se fosse cedidos unicamente os créditos de locação, bastaria ali uma notificação e isso estaria efetivado. Agora, na cessão do contrato de locação, se você tem a mudança de locador, o dono do apartamento, por exemplo, e o locatário continua a pagar os aluguéis para o novo locador, continua a enviar o comprovante de pagamento do condomínio, sim, continua a dar satisfações agora para o novo locador, isso acaba mostrando que, na prática, o comportamento dele perante o novo locador é o mesmo que ele tinha perante o antigo, ele acabou concordando com aquela transferência, está cumprindo as obrigações perante aquela nova parte, então não faria sentido depois ele dizer que não concorda com a ação da posição contratual contraditória ao comportamento que ele mesmo teve. Ótimo. Edivaldo, seja bem-vindo, muito obrigado. Faça uma questão, por favor, sobre a dissertação do Sérgio. Pois não. Eu gostaria inicialmente de agradecer à TV Justiça pelo convite.
É uma honra para mim sempre estar aqui presente. E queria também parabenizar o Sérgio pelo brilhantismo da sua dissertação. Você demonstrou um profundo conhecimento no tema, fez uma vasta pesquisa no direito comparado e desenvolveu sua dissertação com a linguagem muito objetiva e didática. Parabéns. Nós temos nessa relação jurídica 3 atores. O cedente, que é quem cede a posição contratual, o cessionário, quem assume a nova posição contratual, e o cedido, que é o contratante que se mantém. Na sua dissertação, você afirma que, em determinadas situações, a recusa pelo cedido poderia se configurar como um abuso de direito. E a minha pergunta é, ao revés, o cessionário teria direito subjetivo a uma contratação, a assumir a posição contratual do cedente? Ele poderia, inclusive, demandar judicialmente o cedido para que ele seja obrigado a aceitar essa nova posição contratual se nós estivermos dentro de situações idênticas do ponto de vista subjetivo e objetivo, analisando-se o cedente e o cessionário? Perfeito, Edivaldo. Obrigado pela pergunta. Aliás, esse é um ponto muito interessante, porque eu defendo muito que o cedido precisa concordar com a cessão da posição contratual, né? E venho nesse ponto e digo justamente uma exceção de que há casos em que é dispensável o consentimento dele. E por que isso acontece? A justificativa da existência desse consentimento do cedido, que ele possa avaliar essa nova parte que ingressa na relação contratual, que é o cessionário, possa avaliar o patrimônio desse cessionário para saber se ele tem condições de fazer frente às obrigações contratuais. Ocorre que há situações em que o patrimônio do contratante antigo ou do contratante novo é irrelevante, não por conta do patrimônio em si, mas por conta do que o novo contratante também tem um patrimônio relevante, ou a garantia contratual já basta para poder garantir essas obrigações. E nessas situações, a recusa do cedido seria um mero capricho, porque ele já estaria respaldado em relação à preocupação dele em eventual descumprimento do contrato. E nessas situações em que haveria esse capricho, ele não pode se recusar a ceder. E aí vem a sua pergunta, se isso gera no cessionário um direito de exigir o consentimento dele, e aí entendo que sim, porque essa recusa é justamente baseado num direito da contraparte de poder exigir que aquele negócio seja efetivado. Se o cedido se recusar indevidamente, ele pode aí pedir que esse consentimento seja suprido, aí eventualmente judicialmente, né, para que o negócio efetivamente venha a existir e ele, o cedido, seja obrigado a continuar cumprindo as suas obrigações contratuais. Peço licença ao Sérgio, rapidamente, também aos nossos convidados. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouco estaremos de volta aqui no Academia. Fique conosco. E o Academia está de volta hoje com o tema Cessão da Posição Contratual, com o expositor Sérgio Santos do Nascimento e os convidados Daniel André Magalhães da Silva e Edivaldo Barreto Júnior. Sérgio, eu já começo com uma questão aqui que é o seguinte: no caso desse contrato não ser cumprido, o cedente é responsável? Quer dizer, dá para ir atrás dele depois que a coisa ele já se afastou da história? Essa pergunta é muito interessante, né? Porque no final do dia quer saber quem vai pagar a conta, quem não vai pagar então, e se o cedido vai receber. É sempre lúcido se recorrer às regras da cessão de crédito para fins comparativos. Eu reafirmo aqui que a gente não pode inventar regras. É preciso tomar como base aquilo que já existe. Na cessão de crédito, o cedente é sempre responsável pela existência do crédito, ainda que ele não se responsabilize. Então, ele precisa garantir que aquele crédito existe. Por quê? O ordenamento não protege uma cessão de algo inexistente, assim como não protege a venda de algo que não existe. Isso é contrário às práticas jurídicas, né? Então, o cedente ele é obrigado a garantir a existência do crédito, assim como na cessão da posição contratual, precisa garantir a existência do contrato. Agora, uma questão distinta é o cumprimento do contrato, né? O cumprimento das prestações, o pagamento. E aí a gente entra numa discussão.
mais uma vez na analogia, na cessão de crédito, o cedente ele pode garantir, mas não é obrigado. Se ele colocar contratualmente isso, ele garante, senão não garante. E aí existe até uma discussão se ele garante a solvência do devedor no momento da cessão, se garante o próprio pagamento ao longo desse contrato. Se garantir o próprio pagamento, seria praticamente aí um devedor solidário. Agora, voltando aqui para a seção de posição contratual, então, o cedente ele também pode garantir o cumprimento do contrato, né? Desde que isso seja combinado com o cessionário no momento do instrumento da seção de posição contratual. A discussão que existe é como que vai ser essa responsabilidade, se é uma responsabilidade solidária ou se é uma responsabilidade subsidiária, ou seja, se o cedente se coloca no mesmo patamar do cessionário, de forma que o cedido pode exigir de um ou de outro a obrigação contratual, ou se o cedente está num patamar subsidiário. Apenas no caso de descumprimento pelo cessionário, ele venha a ser ativado, né, vamos assim dizer. E aí, como a solidariedade não se presume, se não tiver nada expresso, apenas uma responsabilidade genérica, seria o caso de responsabilidade subsidiária. Eu até defendo que a responsabilidade solidária não seria muito adequada, porque nesse caso o cedente não sairia da relação contratual, ele continuaria, haveria um reforço pela entrada do cessionário, se ele continuasse responsável nesse mesmo patamar. E aí, essa responsabilidade perante o cedido. E aí também tem o questionamento em relação ao cessionário, aquele que ingressa na relação contratual. Se o cedido não cumprir, pode ele acionar o cedente, aquele que vendeu a ele o contrato, para dizer, olha, você me cedeu um contrato que está sendo inadimplido. Também pode, desde que haja também esse combinado no instrumento de cessão. E aí, já seria uma discussão um pouco mais acalorada se poderia haver essa solidária, porque aí seria uma solidariedade em relação ao cedido, não mais em relação ao cessionário, né? Mas, de forma básica aqui, sem entrar tantos no meandros, que é uma discussão que a gente pode gastar muito tempo, pode haver, sim, responsabilidade, desde que isso seja previsto expressamente pelas partes. Então, é importante que esteja essa cláusula lá no instrumento de cessão, né, doutor? Exatamente. Ainda mais considerando esse cenário do nosso código, né, que não traz os regramentos legislativos. Então, quanto mais as partes puderem prever as regras, melhor. E, nesse caso, sim, teria que vir expressamente a responsabilidade do cedente. Fica tudo mais fácil. Doutor Edivaldo, por favor, faça mais uma questão sobre a dissertação. Pois não. Nessa situação jurídica, a minha dúvida é em relação à prescrição. Suponhamos que, na relação jurídica original, em que tem o cedente e o cedente tenha praticado alguma infração contratual. E dessa infração contratual tenha surgido um direito a uma prestação em favor do cedido. Quando ocorrer a cessão da posição contratual, essa prescrição que iniciou-se lá atrás, ela é interrompida a partir do momento em que houve a cessão, ela é suspensa ou não tem nenhuma alteração no prazo prescricional? Essa é a minha dúvida. Perfeito. É uma pergunta muito relevante também, até porque isso tem consequências muito importantes, né? A prescrição pode aí barrar a pretensão da parte. Com a cessão da posição contratual, isso que eu exponho na dissertação, são transferidos aí todos os créditos, dívidas e direitos na forma como eles estão. A relação jurídica da forma como ela está, como ela foi desenvolvida até então. E essa é até uma diferença importante, por exemplo, em relação à novação, né? Que na novação se cria uma obrigação nova e se rompe o laço, o vínculo com aquilo que existia no passado. Na cessão da posição contratual há uma permanência, a transferência da fase funcional do contrato e uma permanência de todas as relações da forma como elas foram desenvolvidas. E aí, chegando no ponto da prescrição, se há um nascimento de uma pretensão antes dessa cessão, o prazo já teria se iniciado e aí se João transferiu o contrato para Maria, não importa se é João ou se é Maria, mas aquela parte contratual já tinha aquela pretensão e aí o prazo apenas prossegue, então se um prazo de 3 anos já se passou teria apenas mais 2. Eu acho que se houvesse uma interrupção ou qualquer tipo de possibilidade de se reiniciar a contagem desse prazo,
seria, de certa forma, contraditório com a noção de transferir o contrato na sua inteireza, na forma como ele está sendo cumprido até então. Agora, o importante é que a parte que entra tenha a noção do que ela está assumindo, né? De quais os direitos, de quais as obrigações, inclusive com eventuais pretensões que possam estar em prazo prescricional em curso. Perfeito. Obrigado. Doutor Daniel, por favor, faça uma questão. Na sua dissertação ali você coloca sobre a necessidade, né, da regulamentação do Instituto da Cessão da Posição Contratual e trazendo para a nossa realidade recente do direito, né, a gente teve aí em 2015 a promulgação do novo Código de Processo Civil, né, que trouxe o negócio jurídico processual atípico positivado no Código, né? E o meu questionamento seria o seguinte: você acredita que se houvesse essa regulamentação da cessão da posição contratual que você defende na sua dissertação, se esse instituto seria melhor utilizado, se ele seria mais utilizado e se isso traria uma segurança jurídica para as partes? Perfeito. Obrigado pela pergunta. É sempre essa comparação com coisa nova, né? Ajuda sempre a gente a refletir. E você trouxe um ponto bem relevante, que é isso, né? Quando há o regramento no código de um instituto, de uma figura jurídica, as partes acabam se sentindo mais confortáveis de utilizar aquela figura, ainda que ela já fosse possível sem essa previsão expressa. Quando não há uma previsão expressa, há uma falta de certeza, há essa falta de segurança jurídica, há uma necessidade de prever no detalhe todas as regras e consequências do que se está fazendo para se evitar que se caia num limbo, num critério subjetivo depois do julgador num caso de eventual litígio. Então, um dos pontos que eu defendo é que esse regramento, se vier a existir um dia no Código, eu acho que deve vir a existir, com certeza traria mais segurança jurídica para as partes, maior certeza, maior previsibilidade, e aí eu acho que a consequência natural seria exatamente essa, né? Que haveria uma maior difusão dessa figura na sociedade, um maior uso dela, até porque não só as partes, mas o próprio advogado, como aconselhador delas, também se sentiria mais confortável em poder aconselhar quais seriam as consequências jurídicas de um instituto ou de outro, porque aquilo estaria expressamente positivado na norma. Então, eu acho que sim, acho que seria bastante positivo nesse sentido também, até de aumentar o uso do instituto, né? Quando acontece a cessão de posição contratual, você falou anteriormente da novação, normalmente há a possibilidade, e isso pode acontecer com as regras que estão sendo usadas hoje, de pedir uma mudança em alguma cláusula do contrato, né? Então, a partir de agora, vamos fazer assim, vamos fazer assado, aproveitar que nós estamos aqui mudando aqui. Como é que é? Normalmente acontece isso? Isso é muito interessante, né? Pode haver essa mudança sim. Isso no âmbito, talvez, até de revisão das cláusulas contratuais. Isso. Normalmente, na cessão em si, acaba se transferindo-se da forma como o contrato está. Nada impede, assim como, independentemente da cessão, de que as próprias partes façam um aditivo ali para mudar aquele instrumento. E se for no momento da cessão, também pode ser feito. O que pode ocorrer também é nascer em uma das partes uma pretensão de rever uma certa cláusula do contrato. Então, por exemplo, no contrato de financiamento, em que se pactua ali uma determinada cláusula de juros e depois o devedor, que mudou no curso do contrato, porque houve uma cessão, decide rever os juros que foram pactuados. E aí, muito embora ele não tenha sido parte na relação originária, que assinou aquela cláusula, o cessionário que ingressou na relação depois, porque ele faz parte do instrumento pactuado, ele tem interesse também em rever essa cláusula e pode ingressar com uma demanda para poder pedir a revisão disso, né? Então, pode haver, sim, tanto por consenso entre as partes, quanto eventualmente num litígio, se houver fundamento para isso. É até natural que aconteça, né? Porque às vezes uma das partes está insatisfeita já com aquele contrato também, vou aproveitar aí para dar uma mudadinha, né? É um momento que as partes vêm à mesa novamente, né? É verdade, é um momento novamente de rediscutir aquilo que foi contratado. Muito obrigado aos senhores, eu agradeço também ao Sérgio aqui por compartilhar suas ideias, a sua dissertação, parabéns por ela, eu acho que foi uma discussão muito interessante, obrigado a todos
E obrigado a você que esteve conosco aí por essa meia hora. Você pode assistir a íntegra deste e de programas anteriores disponíveis na internet. Acesse o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. E o nosso e-mail é academia@stf.jus.br. Fique em paz. Até a próxima.